Pô, bom dia, bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Clarice. Bom dia a todos. Estamos só esperando aí o dia entrar e já começa o evento. Presença de todos aqui, vocês que 9 horas da manhã de um dia pós-feriado estão aqui querendo aprender um pouco mais sobre psicologia baseada em evidências. Agradecer imensamente por Vitor Douglas, por Clarice Ferreira e por Jean Luiz Leonardo estarem aqui com a gente, compartilhando um pouco da experiência deles, compartilhando um pouco do conhecimento e tudo aquilo que eles vêm construindo ao longo dos anos sobre psicologia baseada em evidências. Esse evento, ele é encabeçado, organizado pela Clínica Juntos, que é uma clínica de Fortaleza, que é totalmente baseada em evidências, né, com psicólogos que trabalham com psicologia baseada em evidências, e é um evento embrionário que é o primeiro de muitos outros eventos, eu tenho toda certeza, sobre a temática, né? A gente planeja, quando possível, fazer um evento presencial, e vocês todos estão mais do que convidados para estarem aqui na Grande Fortaleza, tá bom? Sem mais delongas, eu gostaria de agora apresentar os palestrantes, né? Falar um pouco sobre eles, para vocês conhecerem um pouco mais sobre quem são essas pessoas, apesar que, em larga medida, dispensam grandes apresentações, né? Mas vamos lá. Começando pela Clarice de Medeiros Chaves Ferreira, é graduanda em Psicologia na Universidade FUMEC, realiza iniciação científica no LINC, UFMG, Laboratório de Investigações em Neurociências Clínica da Universidade Federal de Minas Gerais, e é integrante do grupo de pesquisa SAMBI, Saúde Mental Baseada em Evidências, criadora do canal no YouTube de divulgação científica Psicolosofia, que aborda temas relacionados à psicologia baseada em evidências, filosofia analítica e metodologia científica, ou como é mais conhecida pelos seus pares e pelas pessoas que conhecem mais, a refutadora do Christian Dunker. Jean Luiz Leonardo é psicólogo pela PUC São Paulo, especialista em terapia comportamental pelo Paradigma, mestre em psicologia experimental pela PUC e doutor em psicologia clínica pela USP. Foi coordenador acadêmico de pós-graduação em terapia comportamental do Paradigma de 2014 a 2020, vice-presidente da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, ABPMC, na gestão de 2015 e 2016. Há mais de 10 anos, dedica-se ao ensino e à disseminação da psicologia baseada em evidências no Brasil. Vitor Douglas de Andrade é graduando de Filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto, bolsista de iniciação científica de apoio à difusão do conhecimento CNPq, nível 2A, realiza iniciação científica no LINC, Laboratório de Investigação em Neurociência de Investigações em Neurociência Clínica da Universidade Federal de Minas Gerais, e é integrante do grupo de pesquisa SAMBI, Saúde Mental Baseada em Evidências. É professor de Filosofia e Sociologia para o curso pré-universitário, criador do canal do YouTube de Divulgação Científica e Implicações Filosóficas, que aborda tópicos de filosofia, com ênfase em assuntos de impacto prático para a ciência e sociedade. Bom, gostaria de saber agora, quem de vocês quer começar a falar? Eu acredito que eu vou iniciar, então, Clarice, pode colocar os slides para nós aí? Vamos fazer uma pequena apresentação aqui inicial, então, para começar a abordar essa temática. Vitor, tu quer que eu te avise do tempo? Como é que você quer que eu avise do tempo para você?
Na verdade, como a apresentação ela está dividida em diferentes partes, então meu tempo, teoricamente, não vai ser gasto todo apenas da minha parte, né? Vamos alternar nossas falas. Ok, Então, sem problemas, sem problemas. mas nos deixe atento do tempo total, ok? Mas então, pessoal, bom dia. Agradeço o Humberto pela apresentação, a todos que estão aqui presentes. Vamos, então, tentar explicar para vocês um pouco sobre o que seria psicologia baseada em evidências. E, nesse caso, tentar entender alguma das suas implicações e também a respeito dos seus fundamentos. Pode passar? Então, vamos só apresentar um pequeno percurso aqui, ok? Vamos iniciar, então, falando a respeito do contexto histórico e antecedentes da PBE, como que era o cenário da saúde antes de surgir, nesse caso, as práticas baseadas em evidências como um todo, né? E depois vamos dar ênfase para a psicologia. Vamos falar um pouquinho do porquê a gente tem que adotar a psicologia baseada em evidências, qual que é a sua importância nesse cenário científico, o que seria, finalmente, a psicologia baseada em evidências. Vamos falar da sua justificação, quais são seus fundamentos teóricos principais, e também vamos rebater alguns mitos a respeito de psicologia baseada em evidências, né? E, nomeadamente, 3 aí, de que a PBE seria antiética, de que ela desconsidera a subjetividade, de que ela seria positivista. E, por fim, vamos tentar fazer também algumas críticas à psicologia baseada em evidências, pensando aí em possíveis desenvolvimentos da área e desafios para o futuro. Então, eu vou começar um pouco com esse percurso histórico sobre os antecedentes da PBE, e nós vamos voltar lá para o inicinho mesmo da história da saúde, né? A saúde ocidental, como um campo de estudos, ela vai ter como data de fundação o século IV a.C., através de um filósofo e médico chamado Hipócrates. O Hipócrates, ele produziu diversas obras e nelas, basicamente, demonstrava maneiras que você poderia ter de tratar doenças comuns naquela época. Também ele buscava explicar a origem das doenças, né, por que as pessoas têm aqueles problemas que elas tinham, e também estabelecia qual seria o papel do profissional da saúde. Ele vai ser autor de um famoso juramento, a qual diz que o profissional da saúde sempre deve se preocupar com o bem-estar do paciente e afastá-lo do sofrimento. É uma coisa que a gente mantém até hoje dentro das áreas da saúde. Pode passar. Contudo, apesar desse pontapé inicial do Hipócrates, o que a história nos reservou não foram notícias tão boas assim. O historiador da ciência, David Woolton, ele vai apontar no livro Má Medicina, Médicos Fazendo Mal, desde Hipócrates, que até 1865, a área da saúde fazia mais mal do que bem para as pessoas. A ideia é a seguinte: até o século XIX, se você ficasse doente, a melhor coisa que você poderia fazer para a sua saúde era ficar em casa e esperar melhorar. Porque as chances que você teria de piorar se você procurasse conhecimento especializado eram muito maiores. Isso porque, por mais que os profissionais da saúde tivessem boas intenções, grande parte dos tratamentos utilizados eram pseudocientíficos. Por séculos, os tratamentos de Hipócrates acabaram vigorando sem que tivéssemos boas evidências de que seus benefícios iam além de um mero placebo. E, em função disso, o médico e os demais profissionais acabavam tendo uma certa autoridade de alguém que teria, supostamente, um recurso teórico para poder tratar das pessoas, porém, dado que nós não tínhamos provas de que esses métodos eram realmente eficazes, muitas vezes as pessoas pioravam com isso. Eu vou dar alguns exemplos de métodos comuns naquela época. Pode passar. Então, por exemplo, um dos principais tratamentos que nós tínhamos até o século XIX era a sangria. E o que consistia a sangria? Na sangria, você abriu a veia no braço de uma pessoa com uma faca especial chamada lanceta. E o objetivo disso era retirar o sangue ruim daquela pessoa, pois se acreditava que grande parte dos problemas advinham do sangue que estava presente, e se você retirasse aquela parte que não estava, de fato, de acordo com aquilo que
a pessoa teria necessidade para um bom desenvolvimento de saúde, no geral, nesse caso, a pessoa ficaria doente e teria vários problemas. E esse tratamento era usado para casos como depressão. Esse é um modo de tratar a depressão. Porém, isso além de não ajudar em nada, na verdade fazia piorar, porque tornava a pessoa mais fraca, porque está tirando o sangue dela, e muitas vezes até a matava, dependendo da quantidade de sangue que era retirado. Outro método comum era a fumigação aromática, pois naquela época se acreditava na ideia de histeria, as pessoas ainda acreditam, né, mas naquela época ainda era mais latente, e que as mulheres diagnosticadas deveriam ser tratadas com fumigação aromática, que era basicamente a introdução de substâncias cheirosas com a intenção de empurrar o útero de volta para o local natural do corpo. E isso é basicamente um placebo, que se tinha, e apesar disso, né, as pessoas acreditavam em larga escala que isso realmente poderia ter eficácia contra essa suposta doença mental. Outro tratamento comum era as purgas, em que se provocava vômitos e diarreia nas pessoas com a intenção de eliminar problemas de tosse. Isso, qualquer tipo de tosse. Né? Então, nós poderíamos perceber que, dentre os principais tratamentos realizados até o século XIX, grande parte deles não ajudava de fato com que as pessoas melhorassem. Claro que você tinha algumas coisas que eram interessantes, como, por exemplo, ideias de fazer exercício físico, ideias genéricas sobre nutrição. Porém, a maior parte do tempo em que o médico ou profissional da saúde em geral fornecia um tratamento para uma pessoa, esse tratamento não passava de um mero placebo. Passa. Então, em primeiro lugar, poderia-se pensar que, ora, ok, tudo bem que os profissionais de saúde, muitas vezes, faziam com que as pessoas piorassem. Mas isso se derivava, era por conta da falta de tecnologia da época, e que nós não tínhamos maneiras, então, de desenvolvermos melhores tratamentos. Porém, é falso que os malefícios da saúde se justificavam apenas pela falta de ferramentas. Porque, como vai apontar o Woolton, é possível cobrar dos profissionais da saúde e pesquisadores muito mais responsabilidade com as evidências do que tinham na sua época. Isso porque houveram muita resistência de avanços no campo, como, por exemplo, para aceitar a introdução da estatística, aceitar descobertas do Lister, que vai ser um teórico muito importante, que vai introduzir maneiras de você conseguir fazer cirurgias de forma relativamente segura, e também, principalmente, para testes de eficácia. A ideia de você testar a eficácia de uma intervenção era loucura para as pessoas antes do século XIX. Isso porque o argumento de autoridade vigorava. Era muito mais importante o nome do cara, que aparentemente introduziu aquele tipo de intervenção, do que propriamente provas mais robustas de que ela realmente estava bem fundamentada e que é realmente segura para as pessoas. E, nesse caso, esse argumento de autoridade era apoiado pelo placebo e pela investigação no cotidiano. Então, eu, no meu cotidiano, como eu estou ali percebendo intuitivamente que o meu paciente está melhorando, basicamente, eu continuo mantendo essas mesmas práticas, porque na minha percepção pessoal isso aparenta estar acontecendo. Porém, ninguém tinha provas mais robustas de que realmente esses tratamentos eram eficazes e muito por conta dessa resistência. Mas, por fim, para finalizar, qual que é a lição principal que a gente pode tirar de todo esse percurso histórico? É que não basta ter boas intenções e querer o bem do paciente para tratar as pessoas. É fundamental que tenhamos boas provas de que os tratamentos ofertados realmente vão fazer bem para o paciente. É impossível eu querer tratar responsavelmente da saúde de alguém se não tiver boas provas que o tratamento que estou aplicando realmente fará bem para ele. E aí que a gente vai entrar no próximo tópico. Bom dia a todos. Muito obrigado, pessoal, pelo convite de estar aqui. É um prazer estar aqui com a Clarice, com o Vitor, pela primeira vez, acho que trocando assim cara a cara. A gente já
interagiu bastante, né, nos Instagrams, nos YouTubes. Eu sou fã do canal dos dois aí, os dois canais, já aprendi muito lá. Então vamos lá, dando sequência aqui, né? O Vitor deixou claro para a gente, né, todos os malefícios que nós podemos testemunhar na história da medicina, né? O pessoal da psicologia tradicionalmente, né, tende a olhar para os malefícios da medicina, pressupondo que psicologia, psicoterapia não teriam os seus malefícios, né, os seus efeitos adversos, né, como se só intervenções, vamos supor, psiquiátricas, né, têm os seus efeitos colaterais, né? Então, o Vitor então mostrou para a gente, né, várias situações de que uma intervenção em saúde pode fazer mal, né? Agora, vamos pensar na seguinte situação, né? Vamos pensar agora num terapeuta, né, que está lá no seu consultório e está vendo os seus pacientes melhorarem, né? E os pacientes voltam e eles indicam os seus amigos e eles falam bem de você e eles fazem posts te marcando, dizendo que trabalho, né? Então, talvez nesse contexto venha a pergunta, bom, se o meu paciente melhora, por que raios eu deveria me preocupar com uma prática baseada em evidência? A primeira coisa, e é fundamental de todo mundo entender aqui, é que melhora clínica não significa efetividade terapêutica. A mudança, né, de desfecho, o resultado observado, pode ser influenciado, produzido por outros fatores que não tem nada a ver com a intervenção. Tá? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o seguinte: imagina que o Vitor e a Clarice contraem uma gripe, tá? E vamos imaginar, primeiro, não é Covid, é uma gripe, tá? E vamos imaginar aqui que, para fins didáticos, o Vitor e a Clarice contraem essa gripe no mesmo dia, na mesma hora, com a mesma gravidade, tá? O que faz o Vitor com esta gripe, para tratar essa gripe, tá? Todos os dias depois do almoço, o Vitor chupa um limão. Todos os dias depois do jantar, o Vitor toma um comprimido de vitamina C. E antes de dormir, ele faz um escalda-pé, sabe? Põe a água bem quente ali no balde e fica ali meia horinha com os pés bem quentinhos. E ele não pode ir para nenhum lugar depois. Ele tem que ir do balde para a cama, senão não funciona. Tá? Clarice faz o que com a gripe dela? Nada. Segue a vida. Continua tocando a vida dela do jeito que ela tá tocando. O que acontece uma semana depois, né? O Vitor está curado da gripe. A Clarice também está curada da gripe, né? O que a observação empírica diz para a gente? Olha só, né? Existe um bom tratamento para a gripe, que consiste em chupar limão, tomar comprimido de vitamina C e fazer escalda-pé, né? Aí o Vitor conta lá para os amigos, para os parentes, nos grupos de WhatsApp, não é? E isso vai se disseminando, daqui a pouco está todo mundo chupando limão, né? E tomando comprimido, etc. Agora, onde que entra aí, o que isso tem a ver com terapia, com psicologia baseada em evidência, né? Digamos assim, o Vitor fez um tratamento para gripe. Só que a gente sabe, hoje, com o status da ciência relacionada à pesquisa em gripe, né, que não teve nada a ver com o limão e com a vitamina C. A gente sabe que ele melhorou por outras razões, né? Que razões? Gripe é uma doença que tem uma recuperação natural, que a simples passagem de tempo produz melhor, né? Então, quando a gente fala que melhora clínica não significa efetividade terapêutica, a gente está falando que existem vários fatores que em ciência costumam ser chamados de confundidores, que alteram os desfechos clínicos e que não tem nenhuma relação com a intervenção, né? Passagem de tempo é uma delas, né? A história que o indivíduo vai tendo, as interações que ele vai tendo na vida dele, né? O efeito placebo que o Vitor trouxe, né? A gente tem o fenômeno de regressão para a média, que é um fenômeno estatístico que mostra que, num conjunto de eventos aleatórios, um evento extraordinário tende a ser seguido por um evento típico. O que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer o seguinte: imagina um paciente que tem depressão, tá?
E vamos aqui facilitar, vamos dizer que de 0 a 10 a depressão dele é nota 5 ou nota 6. Com essa depressão, isso impacta bem a vida dele, ele sofre, mas ele está lá tentando se virar sozinho, etc. Né? Em geral, fica ali entre uma nota 5 e uma nota 6 de depressão. Aí tem uma semana que é muito pior essa depressão, né? Ele fica ali com nota 9, com nota 10, mas é uma semana atípica. O que ele faz quando ele tem os sintomas ali, nota 9, nota 10? Ele marca o psicólogo. Agora chega, eu preciso cuidar disso. Ele marca o psicólogo, começa o tratamento, só que o que tende a acontecer, né? Um evento fora da curva, um evento pouco comum, um evento extraordinário, tende a regredir, tende a caminhar de novo para o seu desempenho padrão. Então vai haver talvez aqui uma melhora natural, simplesmente pelo fato de ele ter saído de um evento fora da curva para um evento médio, e eventualmente a gente atribuir isso à terapia, né? A gente tem o viés de memorização, por exemplo, a gente vai ter o efeito Hawthorne, a gente vai ter vários confundidores, né, atuando na direção, influenciando o desfecho, né? Então eu sempre digo, a terapia pode ajudar, o paciente pode mudar, melhorar, porque a terapia está ajudando, o paciente pode mudar, melhorar, apesar da terapia estar lá atrapalhando ele. Né? Dito isso, além desses confundidores, outra coisa que atrapalha, né, nós seres humanos nessa identificação do que é eficaz ou não, são os nossos vieses cognitivos. Né? Nós temos o viés de atenção, viés de confirmação, viés de heurísticos, entre outros, que vão atrapalhar a nossa observação, a nossa percepção. Tá? Por isso que a única maneira de a gente controlar o efeito dos confundidores e os nossos erros de percepção nos vieses cognitivos é por meio da pesquisa clínica. E essa pesquisa clínica que vai ser, então, integrada numa prática chamada prática baseada em evidência. Tá? Você põe o próximo slide, por favor? Então, vamos entender o que é prática baseada em evidência. Tá? Prática baseada em evidências é um conceito que diz o seguinte: é um processo individualizado de tomada de decisão clínica, onde você tem a integração entre três coisas: a melhor evidência disponível, as particularidades do paciente e a perícia clínica. O que isso quer dizer? Quando a gente fala em melhor evidência, né, a gente olha para a melhor evidência sob duas óticas. Primeiro, dentro da ótica do próprio desenho daquela pesquisa, né? Se é um estudo de caso, é uma evidência bem fraca, né? Se é um ensaio clínico randomizado, é uma evidência mais robusta. Porém, não basta a gente se atentar ao tipo do desenho do estudo. A gente precisa ver se é um bom ensaio clínico randomizado, se é um péssimo ensaio clínico randomizado, quantos vieses, né, problemas o estudo tem. Tá? Então, nesse momento que a prática baseada em evidências está na moda, muita gente ingênua, eu queria citar nomes aqui, mas vocês talvez saibam de que eu estou falando, um debate no YouTube, né, de um professor aí, né, dizendo, olha aqui a evidência, olha as evidências. Bom, que evidência? Né? Não importa o nome do autor, não importa o nome da revista, não importa o fator de impacto da revista. É um bom trabalho ou é um péssimo trabalho? Né? Existe uma estimativa hoje de que 85% das pesquisas clínicas na área da saúde, psicologia, medicina, fisioterapia, odontologia, são inúteis, de tanto erro metodológico que você vai encontrar. Tá? Então, a gente vai considerar tanto o desenho quanto a qualidade do trabalho. Tá? Então, isso diz respeito à melhor evidência disponível. O que é a perícia clínica? Né? Esse segundo componente da prática baseada em evidência. A perícia clínica entra, né, a capacidade do terapeuta de fazer a formulação de caso, de monitorar o progresso de sessão a sessão do paciente, de executar as técnicas necessárias,
saber desenvolver uma boa relação terapêutica, as suas próprias habilidades interpessoais, saber se comunicar, né, com outros profissionais, com outro colega, com um psiquiatra, né, e entra aqui, fundamentalmente, a capacidade do clínico em fazer a busca por evidências, encontrar as evidências e saber fazer a avaliação crítica das evidências. Então, não basta você encontrar evidências. Ah, a meta-análise disse X. Que meta-análise? Né? Que ensaio clínico? Eu sempre digo que, se eu puder fazer um ensaio clínico com todos os vieses que eu quiser, eu provo que cloroquina cura Covid, eu provo que café faz crescer cabelo em pessoas com calvície, eu provo que comer banana previne câncer, eu faço o que eu quiser, né? Se eu puder aí organizar os dados, analisar os dados e colocar os vieses que eu quiser, né? Então, cabe ao terapeuta saber analisar criticamente essas evidências, tá? E um terceiro elemento, e notem que terceiro elemento é simplesmente a ordem que eu escolhi seguir. Aqui na ideia da prática baseada em evidências, um componente não é maior, mais importante, mais relevante do que o outro, né? Não dá para você olhar para uma evidência ignorando quem é o paciente, né? Então, quando a gente fala das particularidades do paciente, a gente está falando do quê? Dos objetivos daquela pessoa, de que valores ela tem, as suas crenças, as suas preferências, qual é o contexto social, cultural, econômico daquela pessoa, né? Então, a ideia é que aquela evidência que está disponível na literatura, ela seja individualizada, organizada no contexto daquele paciente e daquele terapeuta, né? De forma que o paciente, então, vai ter uma participação ativa na tomada de decisão clínica sobre a sua própria saúde, sobre o seu próprio bem-estar, tá? Então, de novo, prática baseada em evidências é a integração entre três coisas: a melhor evidência disponível com a perícia clínica do terapeuta dentro das particularidades do paciente. Notem, então, que prática baseada em evidências não é uma modalidade específica de terapia. Prática baseada em evidências não é um protocolo de intervenção. A prática baseada em evidências diz respeito a um comportamento de tomada de decisão clínica, que o terapeuta faz em parceria com o paciente à luz das evidências. Então, nesse sentido, a essência da prática baseada em evidências é a individualização, tá? E aí a gente vai ver, dentro desse conceito, a Clarice vai trazer essa discussão para a gente, quantos mitos absurdos e sem pé nem cabeça surgem sobre o que é prática baseada em evidências, tá? Então, eu falei um tanto aqui sobre o que é prática baseada em evidências, a Clarice acho que vai discutir um pouco também o que não é prática baseada em evidências e muita gente disseminando por aí coisas equivocadas. Tudo bem? Podemos seguir. Só um pouco antes da Clarice fazer essa elucidação para nós, eu só quero dizer um pouquinho a respeito do fundamento central da PBE. Porque, como o Jean bem trouxe, a psicologia baseada em evidências, as práticas baseadas em evidências, vão dizer respeito a uma tomada de decisão. E poderia-se pensar que, nesse caso, você adotar ou não, nesse caso, essa ideia da PBE, seria uma questão de mera preferência pessoal, como eu posso gostar de bananas ao invés de maçãs. Cada um teria a sua preferência, então, se eu percebo que mais me convém seria esse tipo de tomada de decisão, então eu adoto. Porém, a questão parece ser um pouco mais profunda do que isso. Porque o fundamento central da PBE diz respeito a uma demanda ética. E eu quero elucidar esse raciocínio através de um argumento que demonstraria a importância ética da PBE. E não só apenas um tipo de preferência pessoal, tal como eu posso ter por bananas ao invés de maçãs. Então, a primeira premissa do argumento é a seguinte. É uma premissa fundamental nas áreas da saúde que diz respeito que é dever do profissional da saúde colaborar, tanto quanto possível, para o bem-estar do paciente e diminuição do sofrimento. É uma premissa que
as áreas da saúde em geral aceitam e, basicamente, é o que a gente tem em mente quando nós dizemos respeito a um médico, a um psicólogo, a um ginecologista, a um psiquiatra e assim por diante. E a segunda premissa fala que adotar práticas baseadas em evidências é a nossa melhor ferramenta para cumprir um. E o que diz um? Nesse caso, o profissional da saúde deve colaborar, tanto quanto possível, para o bem-estar do paciente e diminuição do sofrimento. E nesse caso, se 1 e 2 forem verdadeiros, a gente tem que concluir 3, que logo é um dever ético adotar práticas baseadas em evidências. Se as práticas baseadas em evidências é a nossa melhor ferramenta para colaborar, tanto quanto possível, para o bem-estar do paciente e diminuição do sofrimento, então se infere-se que nós temos um compromisso ético aí. Nós não estamos dizendo respeito apenas a uma questão do que eu prefiro mais, mas sim de como seria a melhor maneira que o profissional teria de guiar as suas decisões clínicas, as suas decisões profissionais, em geral. Pode passar, Clarice. Então, nesse sentido, a maior preocupação da psicologia baseada em evidências vai ser de ordem ética. Vendo a história da saúde e percebendo que a maior parte do tempo em que nós não baseávamos nossos tratamentos em boas evidências e que estávamos fazendo mal para pessoas, a ideia de você fazer um pensamento crítico com base em toda essa história e tentar, a partir daí, desenvolver melhores maneiras possíveis que você poderia de ter boas intervenções. E nesse caso, percebam o seguinte, e vamos refletir um pouquinho sobre a ideia de evidências. Porque ter evidências, por definição, é o que nos dá mais garantias de que as nossas crenças estão mais próximas da realidade. Quando eu acredito em algo sem boas evidências, é similar a atirar no escuro sem acertar, e tentar acertar no alvo. Né? Então, a ideia de evidências é justamente de você lançar luz sobre aquilo que é incerto. E você ter mais garantias de que aquilo que você está postulando como hipótese está próximo da realidade. Nesse caso, então, o maior respeito que eu poderia ter pelo bem-estar do meu paciente é justamente dando boas garantias de que o que eu estou ofertando, de fato, fará bem para ele. De fato, realmente pode trazer benefícios. E lembrando de fazer essa integração, como o Jean bem disse, das evidências científicas, da perícia profissional e também dos valores e culturas daquele sujeito. Então, quando o meu serviço não possui apoio em boas evidências, realizando essa integração proposta pela PBE, as chances de eu estar prejudicando a pessoa quando não a realizo são muito maiores. E esse que é o principal problema que precisa ser explicitado. Então, tem uma inferência ética aí muito importante. Pode ir. Então, gente, bom dia. Eu queria, antes de começar, agradecer aí o Humberto e a equipe pelo convite, agradecer também a cada um de vocês que estão aqui hoje ouvindo a gente. Queria falar também que eu admiro muito o trabalho do Jean e o trabalho do Vitor e que eu estou feliz de estar aqui hoje para conversar com vocês. Agora que a gente passou por uma discussão sobre o contexto histórico, sobre o que é a PBE e a importância dela, também é legal falar sobre os mitos que estão em volta desse tipo de pensamento também, né? Porque quanto mais o movimento cresce, infelizmente a gente também está vendo um crescimento da desinformação, que já existia, mas que tem sido usada de maneiras totalmente descabidas. E são muitos os mitos sobre a ciência e sobre a prática baseada em evidências. Hoje a gente trouxe 3 principais para discutir com vocês, talvez os 3 que a gente mais vê acontecendo, mas não se resumem só a eles, né? É uma questão também do tempo que nós temos aqui para discutir. O primeiro mito é de que a psicologia baseada em evidências seria antiética. E isso normalmente está atrelado a falar que, já que a psicologia baseada em evidências se baseia também em estudos empíricos, isso seria antiético, porque esses estudos empíricos, o uso de estudos empíricos para estudar seres humanos seria como tratar pessoas como se elas fossem coisas, como se elas fossem objetos. Eu peguei uma citação de exemplo dessa situação. A citação é a seguinte: isso
impõem determinada orientação ética à pesquisa, que a afasta de todo e qualquer tipo de experimentalismo. Não são poucas as advertências de Freud quanto ao perigo de subordinarmos a clínica à pesquisa, a partir de propósitos científicos que poderiam criar expectativas de controle da experiência clínica. É só de exemplo mesmo de um tipo de situação em que isso acontece. Normalmente, quando as pessoas estão trazendo esse argumento, também é comum que elas citem exemplos de casos de pesquisas, casos históricos de pesquisas que fizeram muito mal para os participantes ou que fizeram muito mal para os animais, e aí eles usam esse exemplo para concluir que talvez a ciência como um todo, ou a psicologia baseada em evidências como um todo, as práticas baseadas em evidências, que elas seriam imorais, que elas seriam antiéticas. E é interessante nós nos atentarmos para casos como esse, sim, porque realmente pesquisas que causam mais malefícios do que benefícios são ruins, mas esses são casos de conflitos de interesse. O pesquisador ele vai ter como seu interesse primário a busca pela verdade, sim, mas enquanto ela atender a princípios éticos, enquanto ela estiver dentro da ética. A partir do momento em que isso é quebrado, ele está tendo um conflito de interesse, seus interesses primários, que é a busca pela verdade dentro das condições éticas, e interesses secundários, sejam eles quais forem. E isso não deve ser usado para representar a ciência ou a psicologia baseada em evidências como um todo. Não é assim que as coisas devem proceder. As pessoas elas devem sim se atentar aos princípios éticos. Quando nós buscamos as melhores evidências disponíveis para embasar ou nossas teorias ou nossas práticas, nosso objetivo é fazer o nosso melhor. Numa prática, é fazer o melhor para o paciente. Isso inclui minimizar o sofrimento dele e maximizar a felicidade. Isso tem a ver também com normas éticas e também tem os princípios da beneficência, que é a promoção de bem-estar, e da não maleficência, que é evitar danos. Nós não vamos ter os objetivos, nossa, eu vou lá para prejudicar o paciente com a minha prática. Não, a gente busca as melhores evidências exatamente para evitar esse tipo de coisa. E sem a ciência e sem a PBE, a gente vai estar muito mais longe disso do que qualquer outra coisa. Nós não vamos conseguir, sem fazer estudos científicos, estudos empíricos, né? Porque estudos científicos não se resumem a estudos empíricos, mas a psicologia é uma ciência empírica, então ela precisa desses estudos, né? Ela precisa fazer esse tipo de investigação. Se a gente não fizer, nós não vamos conseguir oferecer os melhores tratamentos que nós poderíamos, nós não vamos estar causando tanto bem-estar quanto queríamos, nós vamos ter muito mais chances de estar causando sofrimento nas pessoas. É o contrário, na realidade, né? O segundo mito é de que a psicologia baseada em evidências desconsidera ou exclui a subjetividade. Essa crítica ela tem uma certa associação com o mito anterior, né? Normalmente esses dois mitos eles andam juntos, assim, que a psicologia baseada em evidências ela é antiética, porque ela exclui a subjetividade também, e está atrelado também à crítica, novamente, ao uso de estudos científicos empíricos, né? Eu trouxe duas citações de exemplo dessa situação. A primeira é a seguinte: o critério de eficácia, entendido pela medicina baseada em evidências, apaga a dimensão da narratividade e, consequentemente, da subjetividade. Aí eles estão falando de medicina porque, normalmente, quando eles falam de psicologia baseada em evidências, eles não usam o termo psicologia baseada em evidências, eles usam psicologia positivista, mas essa crítica cabe à mesma que eles usam contra a psicologia também. E a segunda é: a postura positivista foi questionada, pois muitos estudiosos da psicologia argumentavam que a subjetividade humana havia sido excluída de estudos científicos. O que é usado nesse momento para defender o que seria de fato uma psicologia que aborda a subjetividade? É colocado muitas vezes que a maneira de se fazer psicologia certa seria usando de casos clínicos e não usando de outros estudos empíricos mais complexos. Isso é um problema, porque quando ele é colocado como a principal ferramenta de investigação, ou a ferramenta que vai poder fazer o embasamento de uma teoria ou comprovar uma prática como sendo empiricamente sustentada, a gente está sendo muito mais limitado. É como se fosse uma alternativa em que você pega casos isolados e tenta fazer generalizações para todo mundo. Isso não é considerar subjetividade realmente. Como o Jean já comentou, nós temos muitos viéses cognitivos e diversas outras limitações. E quando nós estamos sozinhos na clínica, sozinhos nas nossas tentativas de construir nossa teoria, de embasar nossa prática,
nós vamos acabar sendo muito mais expostos aos nossos próprios preconceitos e às nossas próprias limitações do que se a gente estivesse usando realmente das ferramentas científicas mais avançadas. A gente vai estar sendo pior em captar a subjetividade. Os métodos empíricos mais complexos, os estudos empíricos mais complexos, delineamentos, eles visam nos ajudar nessa empregada, não atrapalhar, não excluir a subjetividade. Porque nós temos mais possibilidades de transpor essas limitações. Nós temos mais possibilidades de controlar os nossos vieses, de utilizar de amostras representativas, que não são só as pessoas ali do nosso círculo que a gente conhece, de fazer investigações mais minuciosas sobre os fenômenos que a gente quer entender. E a gente tem alguns exemplos de investigações, alguns exemplos de muitos outros, de investigações em psicologia científica que consideram a subjetividade, tipo, é difícil argumentar o contrário. O primeiro exemplo é de estudos de personalidade. Eu não sei se todos vocês aqui conhecem o Big Five, o modelo dos 5 grandes fatores, mas é um dos modelos mais discutidos em psicologia da personalidade, que ele se divide em 5 grandes domínios e cada um desses domínios tem várias subfacetas que caracterizariam a personalidade humana. Todos nós temos todas as facetas, só que isso muda na quantidade. Uma pessoa pode estar do percentil 1 ao percentil 99. E aí, quando uma pessoa faz uma investigação sobre, vamos supor, aplicar um teste de personalidade, você vai estar comparando aquela pessoa a uma amostra de outras pessoas da população. Você vai saber onde que ela está em cada uma dessas facetas, que é uma coisa da subjetividade dela, é única dela, né? Que é diferente das outras pessoas. Você não vai estar simplesmente padronizando ela, né? O segundo exemplo é de formação de hábitos. Podem existir muitas demandas, por exemplo, ou para instalar novos hábitos que a pessoa gostaria de ter, ou para modificar ou eliminar hábitos disfuncionais. Só que para você entender como que você vai fazer isso com as pessoas, você tem que levar em consideração qual que é a história individual daquele sujeito, que faz parte da subjetividade dele também, né? O que fez ele instalar esse hábito no seu repertório? Para você poder também atuar em cima disso. E o terceiro exemplo também é a busca da terapia mais adequada para a condição específica da pessoa, né? Uma condição, uma psicologia, uma demanda também faz parte da subjetividade da pessoa. E quando você busca entender qual que é o caso dela, qual que é a situação dela e busca qual que é a terapia mais empiricamente sustentada para aquela situação, você também está levando em consideração a subjetividade dela, porque uma pessoa com uma outra demanda vai receber uma terapia talvez diferente, né? São apenas alguns exemplos mesmo. Então, para que a gente possa, de fato, construir conhecimento confiável sobre a psicologia humana, a gente tem que considerar a subjetividade. E os métodos empíricos não são nossos inimigos, pelo contrário. Não é uma dicotomia entre literatura científica e particularidade do paciente, mas, em vez disso, uma complementaridade. O terceiro mito é de que a psicologia baseada em evidências ela é positivista. Existem muitas confusões sobre esse termo, inclusive de não saber diferenciar um tipo de positivismo de outro, porque muitas vezes o pessoal ou trata como se o positivismo fosse um movimento homogêneo, é uma coisa só, ou então até fala que são dois, mas mistura uma coisa com outra. Fala, não, Comte, o criador do empirismo lógico. É o contrário, o empirismo lógico é uma coisa, o positivismo de Comte é outra, né? Eu coloquei 2 citações de exemplo dessas confusões de positivismo. A aplicação de testes de inteligência, QI, em crianças, tornou-se prática frequente com o intuito de classificar as turmas e justificar os baixos rendimentos dos alunos. E, nesse sentido, a psicologia de base positivista e psicométrica tomou o principal lugar científico na avaliação das dificuldades vividas pelos seres humanos. E a segunda, a psicologia que buscou seu reconhecimento científico inspirou-se especialmente no paradigma positivista, atualmente pós-positivista, por meio de pesquisas em laboratórios experimentais. Será mesmo? Eu queria primeiro começar explicando um pouco o que é o positivismo para vocês, até porque a gente precisa entender o que ele de fato é, para poder falar que ele não tem a ver com psicologia baseada em evidências, né? Que é uma coisa que normalmente a gente acaba não tendo esse conhecimento. O pessoal acaba muito reproduzindo a crítica de positivismo porque eles ouviram outras pessoas falando, mas não tem o conhecimento de fato do que foi o positivismo, né? Pegando primeiro o de Comte. A teoria do Comte é uma teoria que integra filosofia política e filosofia da ciência. E a teoria dele possui 3 principais pilares, 3 principais coisas que caracterizam o positivismo kantiano. A primeira dessas coisas é uma teoria de desenvolvimento. Talvez até desenvolvimento humano, mas não só desenvolvimento humano. Ele fala do desenvolvimento de uns indivíduos em si,
de sujeitos, mas também é uma mesma que se aplicaria ao desenvolvimento de sociedades. As sociedades passariam por 3 estados, é a lei dos 3 estados. A segundo pilar do positivismo é uma classificação das ciências, que o Conte falou quais eram os tipos de ciências existentes e classificou elas em uma ordem específica com alguns critérios. E a terceiro pilar do positivismo é uma religião. O positivismo também é uma religião, só que sem um Deus sobrenatural. Destrinchando um pouco o que é cada uma dessas coisas. Primeiro, a lei dos 3 estados. Todos os indivíduos e todas as sociedades passariam por 3 estágios. O primeiro deles é o estágio teológico. Nesse estágio, ele é caracterizado pelas pessoas estarem tentando buscar causas sobrenaturais para os fenômenos que elas observam. Simplificadamente, né? O segundo é chamado de estágio metafísico, em que as pessoas ainda ficam buscando por causas dos fenômenos, mas essas causas não são mais atribuídas a entes sobrenaturais. Em vez disso, são causas mais ordinárias, do dia a dia mesmo, coisas do senso comum. E o terceiro é o estágio supostamente mais avançado, né? Eles passariam por esses 3 estágios obrigatoriamente. E o terceiro e último seria o estágio positivo, em que não se busca mais causa de nada, só busca fazer descrições sobre como as coisas são na realidade. O segundo pilar é a classificação das ciências. O Conte considerou como ciências a matemática, a astronomia, a física, a química, a biologia e a sociologia. Depois de um tempo, depois que a teoria dele avançou um pouco, ele foi escrevendo mais, ele colocou uma ciência a mais, que é a moral, mas ela não estava lá desde sempre. Alguns fazem a associação da moral com a psicologia, mais ou menos, assim, né? Essas ciências são classificadas por alguns critérios. Quanto mais próximo ali do começo da matemática, da astronomia, mais generalidade e simplicidade o Conte falaria que essas ciências têm. E quanto mais próximo ali do final da sociologia, da moral, mais complexas e mais concretas elas seriam. O Conte colocou como se a sociologia fosse ser a grande líder das ciências. Ela ia ser a principal, ia comandar tudo. E uma pessoa que fosse fazer um estudo, querer se virar um acadêmico, essa pessoa ia precisar estudar ciências nessa ordem. Primeiro, essa pessoa ia ter que dominar a matemática, depois ia ter que dominar a astronomia, depois a física, depois a química e assim por diante, e não poderia pular de uma para outra. Ele também tem uma teoria do que se deveria ser o sistema educacional. E o terceiro pilar do Conte é a religião da humanidade. Em vez de ter um Deus sobrenatural, ele ia tentar colocar que a religião ia cultuar a humanidade em si. No começo não ia ser a humanidade, ia ser as mulheres, a mulher. Talvez principalmente a ex-esposa dele, a Clotilde, que morreu. Mas é um estágio. Primeiro você pode começar ali se acostumando, cultuando as mulheres, depois você passa a cultuar a humanidade como um todo. E o positivismo, sendo religioso, é chamado de um positivismo completo. Conte falou que esse é o verdadeiro positivismo, positivismo desenvolvido de verdade. E esse positivismo é muito diferente mesmo do que o pessoal tenta pregar que o positivismo seria acusando a PBE. Assim, é um erro duplo. Eles erram tanto no que é o positivismo e erram tanto na descrição da PBE. Porque eles falam, por exemplo, o Conte defende que o positivismo ele é mais favorável. Não é nem que as duas coisas são importantes, não. Ele é mais favorável à arte do que à ciência. Ele defende também que a razão não pode ter supremacia. E ele fala também que no sistema dele positivista, a ciência ela deveria se fundir com a poesia, e essa fusão é o surgimento a um novo poder espiritual ali. E esse poder, o positivismo sendo instaurado na sociedade, também teriam classes, categorias que iriam se unir, e cada uma delas teria um papel diferente dentro desse sistema. Por exemplo, as mulheres, os filósofos e os proletários iam cada um ter um papel específico, uma demanda dentro da sociedade, e juntos eles fariam esse sistema todo funcionar. Nesse sistema, os cientistas também iriam buscar um ensinamento filosófico e eles se tornariam sacerdotes espirituais. Eles seriam uma das grandes bases espirituais para dar suporte à religião da humanidade. Esse movimento ele já acabou há muito tempo. Ele acabou no começo do século XX, logo depois do começo da Primeira Guerra. Né? Não dá para dizer que esse movimento é uma coisa contemporânea. Pode ter um ou outro ali que se interessa por Conte, mas é uma coisa que não tem nada a ver com o que ciência é hoje, não tem nada a ver com psicologia baseada em evidências, né? Apesar de ser muito usado para xingar e acusar os outros. Né? O segundo tipo de positivismo é o positivismo lógico. Esse é um movimento filosófico que reunia vários pesquisadores no Círculo de Viena, filósofos, cientistas empíricos, físicos, diversos tipos de grandes pessoas da época, né?
E o principal objetivo deles era fazer um movimento contra a metafísica. Metafísica não é uma coisa que diz respeito a falar de entidades sobrenaturais, de religião, não. É uma disciplina da filosofia. Da mesma maneira que dentro de psicologia nós temos avaliação psicológica, análise do comportamento, desenvolvimento humano, a metafísica é uma disciplina da filosofia. E é uma disciplina que se ocupa dos problemas filosóficos mais gerais sobre a natureza da realidade. Os metafísicos, por exemplo, eles estudam coisas, por exemplo, o que é a verdade? Quem que tem a propriedade de ser verdadeiro? São frases, são proposições? Ou então também eles podem estudar as categorias que compõem a realidade, eles podem estudar questões de identidade pessoal, será que quem eu sou hoje é a mesma pessoa que eu fui há 10 anos atrás? Enfim, várias questões que são, inclusive, hoje em dia, pelo menos, estudadas de forma séria. Talvez na época dos positivistas isso fosse diferente. Os positivistas eles tentam defender o seguinte, que apenas as afirmações que poderiam ser verificadas empiricamente por meio de observação possuem sentido. Quando eu digo observação ou teste, não é teste só em laboratório, é uma coisa que você pode captar por meio dos sentidos. E aí, dentro dessa proposta, a metafísica ela ficaria de fora. Por quê? Porque ela lida com análises conceituais, e essas análises conceituais não podem ser resolvidas através de uma investigação empírica. Por exemplo, a discussão sobre se algo é certo ou errado, se racismo é certo ou errado, se aborto é certo ou errado. Não é que eles estão falando que é certo. Também não é que eles estão falando que é errado. É um passo mais atrás. Eles estão falando que a discussão não faz sentido, né? Não faz nem sentido discutir sobre verdades morais. No máximo, você pode dizer, nossa, aquela pessoa ela se sente mal diante de uma situação de racismo, mas discutir se aquilo é certo ou errado é uma discussão que não faria sentido. Sobre a matemática também não possui verificação empírica. Porém, eles tentaram argumentar de outra maneira. Eles tentaram argumentar que a matemática seria uma questão de convenções, e ela poderia ser reduzida à lógica. Eles fizeram um programa para tentar reduzir a matemática à lógica. Então, ela seria representada por tautologias. E isso seria aceito também pelos positivistas como ok. Exemplos de tautologias podem ser o seguinte: todo solteiro é não casado. Chove ou não chove. Todo triângulo tem 3 lados. Ciência é ciência. São todas questões de convenções linguísticas que não são verificadas empiricamente, mas por serem convenções, dessa maneira elas poderiam estar passando também como ok. O problema do positivismo é que ele também se autorrefuta. Isso é uma coisa que o pessoal percebeu um pouco mais tarde. Pensa, por exemplo, na proposta principal deles, que é uma frase tem significado se e somente se é uma tautologia ou é empiricamente verificável. Primeiro, essa frase não é empiricamente verificável, e segundo, ela também não é uma tautologia. Então, acaba que a própria proposta deles tem uma carga metafísica também, que é o que eles queriam rejeitar. Isso torna o positivismo autorrefutante, e o movimento acabou também, lá no meio do século XX, um pouco depois do positivismo do Comte, por esse motivo e por outros também. Então, o que a gente percebe aí, falando de positivismo? A gente percebe que os dois movimentos já acabaram. É uma coisa morta. Ficar chamando a gente de positivista é completamente inadequado, porque além do movimento ter acabado, não ter gente positivista hoje no PBE, nós também, para fazer PBE, não precisamos assumir nenhuma das coisas principais do positivismo. Nós não precisamos assumir lei dos 3 estados, nós não precisamos assumir a classificação das ciências do Comte, nós não precisamos ter a religião da humanidade, nós não precisamos ser contra a metafísica, nada disso. Inclusive, para a gente fazer psicologia baseada em evidências, fazer ciência, tem uma premissa ética por trás, né? Como vocês já falaram anteriormente, o Vitor falou, e isso é o que a gente usa para se justificar. Inclusive, por exemplo, a discussão de conceitos como ciência e pseudociência tem uma carga metafísica e que precisa do trabalho filosófico, né? Não faz sentido dizer que a gente vai rejeitar a metafísica. Então, para fechar, passado essas críticas absurdas, como a Clarice bem apontou, vamos fazer algumas reflexões de críticas à ideia de psicologia baseada em evidências, né, que, pelo menos, penso eu, seriam mais legítimas, e que seriam para o desenvolvimento da área. A primeira é que ainda se limita a defender que apenas intervenções sejam baseadas em evidências e não teorias. Isso é um problema, e talvez se deriva do fato de que a psicologia baseada em evidências vai derivar das práticas baseadas em evidências, e as práticas vão falar justamente apenas de intervenções.
e por conta disso, não se foca no debate sobre teorias verdadeiras ou falsas a respeito de descrições da psicologia humana. Porém, se ter teorias verdadeiras sobre a psicologia humana é importante por dois motivos. Primeiro, para o desenvolvimento do campo, se, na verdade, nós, como pesquisadores, estamos preocupados com a busca pela verdade, é fundamental que nós tenhamos, então, maneiras e boas teorias, maneiras de descrever, então, como que a psicologia humana funciona. E, nesse sentido, a busca pela verdade é algo que já seria, por si só, um problema legítimo para se tentar validar, então, a ideia de que teorias deveriam entrar na preocupação das práticas baseadas em evidências. Mas a surpresa das surpresas é que não basta, na verdade, não é necessário que você tenha essa preocupação apenas teórica para dizer que ter teorias verdadeiras é uma coisa importante. Para você descobrir melhores práticas, é importante que você também tenha teorias verdadeiras. Porque na medida em que eu tenho descrições adequadas de como a psicologia humana funciona, os meus insights para desenvolver melhores intervenções, ele pode ser aguçado. Porque se eu tiver teorias falsas, se o conjunto de coisas que eu tenho para explicar os fenômenos da psicologia não correspondem à realidade, são meras fantasias, essas minhas hipóteses que eu tenho como crenças de fundo podem influenciar em grande medida como que eu vou refletir depois no momento de estipular melhores intervenções. Porque essa ciência de base ela é fundamental nesse sentido. Então, é importante que a gente tente repensar a psicologia baseada em evidências em termos também de teorias. Saber quais teorias são verdadeiras ou falsas. Mesmo que, nesse caso, elas venham ter importância mais indireta para as práticas. E outro problema é que ainda se foca muito em psicoterapia. É muito importante que nós tenhamos mais estudos ainda em psicoterapia. É algo que temos muita dificuldade de investigar, dado a dificuldade de você conseguir coletar boas evidências a respeito desse domínio. Porém, nós temos diversas outras áreas na psicologia que dependem de um maior desenvolvimento e um enfoque maior, como, por exemplo, orientação profissional, psicologia organizacional, educacional, do trânsito, entre outras. É preciso que nós tenhamos um desenvolvimento maior dentro dessas áreas que também têm enorme importância para a atividade profissional e que, nesse caso, o desenvolvimento científico possa ocorrer nelas também. E aí são dois pontos que a gente pode tentar pensar de desafios para o futuro da psicologia baseada em evidências. Então é isso. Aí as nossas referências. Agradecemos demais a oportunidade. Vamos abrir então para o debate. Agradeço imensamente a fala de vocês. Pessoal, a gente tem muita pergunta e eu gostaria de fazê-las em bloco de 3 para ficar mais organizado e para vocês terem maior condição de responder. Primeira pergunta que eu vou organizar nesse primeiro bloco de perguntas é da Nayara Stefani. Ela perguntou: vocês conseguem falar um pouco sobre estudos de evidências de alterações neurais decorrentes da terapia? E aí ela fez um parênteses sobre os estudos de qualidade deles. A segunda pergunta é do Marco Samuel. Ele perguntou quais são as limitações e benefícios da manualização de intervenções psicoterapêuticas. Dentro dos estudos clínicos, quais são os critérios para o manual ser considerado de qualidade? E, por último, a pergunta da Vitória Dourado: como está a prática baseada em evidências na área da psicologia da saúde? E aí vocês já podem ficar confortáveis para responder isso. Querem começar? Eu começo? Pode começar, já. Tá bom. Olha, a primeira pergunta sobre as evidências de alterações neurais na psicoterapia, né? Eu conheço bem pouco sobre isso, na verdade. Tem uma ou outra pesquisa que eu li sobre isso, então eu não vou me arriscar a falar disso, não. Tá? Essa é a minha resposta. Sobre a manualização, tá? A manualização, ela vem para resolver um problemão
que a psicologia, qualquer aplicação da psicologia vai ter, né? O Vitor bem destacou que a PB tem muita ênfase, né, em psicoterapia e pouca ênfase no resto. Agora, a despeito da prática, né, o que a manualização traz de útil? Ela traz a descrição de maneira replicável de uma intervenção, né? Então, pensa assim, se eu quero padronizar um fármaco para depressão, é extremamente simples, assim, né? Eu tenho lá aquele comprimido que tem lá 10 miligramas da substância e ela vai ser idêntica no Brasil, na China, na França, no Japão, tanto faz, né? Agora, imagina que nós tenhamos aqui meia dúzia de terapeutas que trabalhem com um determinado modelo. Como que eu garanto, né, que eles estão de fato executando, aplicando esse modelo e não qualquer outra coisa que foi sendo desenvolvida aí na graduação, né? Então, o manual vem com a intenção de garantir a identidade, a replicabilidade daquele modelo, de forma que você consiga executar o tratamento tal qual ele é, apesar das diferenças individuais dos terapeutas, de estilo, de experiência, assim por diante, né? Qual é o limitador do manual? Assim, hoje, a esmagadora maioria dos manuais, ela é voltada para um diagnóstico, né? Então, é para depressão, é para ansiedade, é para borderline, é para, né? Sendo que a gente tem dois problemas aí, né? Há demandas de terapia que não são diagnósticos, né? E, em geral, esses manuais são voltados para um único diagnóstico. E o que a gente sabe é que quem tem diagnóstico psiquiátrico, a comorbidade é a regra, não é a exceção, né? É muito mais comum aparecer no consultório um paciente com 2, 3 diagnósticos do que com um só. E aí o manual traz um problema, né? Imagina um paciente que chega com depressão, ansiedade generalizada, uso de substâncias. Pô, como que eu atendo? Primeiro eu faço um manual de depressão, aí quando eu terminar eu faço um manual de ansiedade, quando eu terminar eu faço um manual de uso de substâncias. Seria absurdo trabalhar desse jeito, né? Primeiro que não faz sentido, segundo que é como se sintomas de depressão, de ansiedade e de uso de substância não tivesse nada a ver uma coisa com a outra, né? Não fizessem tudo parte de uma mesma problemática. Então, acho que essas são aí algumas limitações dos manuais, e vale dizer que já temos hoje em desenvolvimento na área de PBE várias alternativas a isso, né? O modelo transdiagnóstico lá eu sempre esqueço o nome dela, daqui a pouco eu lembro. A gente tem a proposta de terapia baseada em processos, etc. E tem a última pergunta, como está a prática baseada em evidências na área da psicologia da saúde? Acho que se refere a hospital, mais ou menos nessa lógica aí. Então, eu não sei se a Clarice e o Vitor conhecem, eu conheço um pouco dessa área. O que eu sei é que tem sido muito pesquisado terapias breves, né? Protocolos de uma sessão, protocolos de 2, 3 sessões, mas, de novo, né, ainda é um contexto de psicoterapia breve, como o Vitor disse, né? Não é uma intervenção de outra natureza, né? Então, eu sei que tem evidências dessas terapias breves que são bem compatíveis com o trabalho hospitalar e tal. Existe uma quantidade razoável de produções sobre prevenção de problemas de saúde mental, né? Pesquisa sobre como prevenir problemas de saúde mental. O grande desafio, na verdade, é que pesquisas de prevenção demoram muito, né? Porque você começa a fazer um trabalho de prevenção, com adolescente, você vai ele até os 70 anos de idade para ver, né, desenvolvimento de problemas de saúde mental. Então, não sei se o Vitor e a Clarice querem comentar. Eu acho que eu vou comentar mais as que vêm depois. Sobre essas também eu não teria muito tanto repertório para comentar muita coisa sobre também, não. O segundo bloco também é mais para mim. Falando mutado. Pronto, pois vamos pro segundo bloco, então. Eu acho que essa, na verdade, é a pergunta tanto para o Vitor quanto para a Clarice, que é quais filósofos eu posso dar para entender os fundamentos da PBE. Eu acho que
é uma pergunta muito para vocês. Por que a psicologia seria uma ciência empírica? E deixa eu dar nome aos bois, né? A pergunta da Liliane quais filósofos que eu posso dar para entender o fundamento da PBE. O Ramon perguntou por que a psicologia seria uma ciência empírica. E o Guilherme perguntou, a partir do panorama dos positivismos, por que vocês acham que a PBE foi associada a esse movimento? Será que teve a ver com a ligação dos primórdios do behaviorismo com o positivismo lógico? Vitor, acho que se você quiser responder a primeira, eu comento um pouco sobre as últimas duas. Ok. Bom, a primeira pergunta é um problema. Quais filósofos eu posso estudar para entender as fundamentações da PBE? Em primeiro lugar, vamos começar do que não estudar. Não começa por Popper. Esse é um erro assim, fundamental do pessoal, da ciência em geral, que ainda recorre muito a Popper 63, e que o problema do Popper não é o mero fato dele ser antigo, é que realmente está, de fato, ultrapassado. Nós temos teorias em filosofia da ciência muito mais bem desenvolvidas pós-Popper. Mas acontece que a temática específica de prática baseada em evidências, e eu já tenho mergulhado um pouco nisso nesses últimos meses, não tem autores dentro da filosofia, seja da filosofia moral ou da filosofia da ciência, que vão aprofundar nessa temática específica. Eu posso recomendar autores de ciência, eu posso recomendar de filosofia da ciência, eu posso recomendar autores de epistemologia da ciência, mas de prática baseada em evidências é uma coisa que nós estamos em falta. Espero que no futuro nós possamos produzir melhores obras a respeito desse assunto, porque o que tem é ruim. O que eu pude ler realmente não é bacana. E espero que o próximo livro do Jean, que ele está pretendendo fazer, chamou a Clarice me chamou, nós possamos trazer melhores elucidações sobre essa base filosófica da PBE. Então, nesse sentido, eu posso recomendar autores em gerais de filosofia da ciência. Para começar a estudar filosofia da ciência, eu recomendo um livro que nós temos aqui bem desenvolvido no Brasil, que vem de uma série chamada Investigações Filosóficas. Basicamente um grupo de pesquisadores de filosofia do Brasil, que, pelo que eu conheço, são grandes pessoas, grandes pesquisadores, e que produziram um livro em que, basicamente, há uma discussão introdutória a respeito das diversas áreas da filosofia, dentre elas, filosofia da ciência. E aí eles têm tanto um livro de introdução geral, quanto um livro para a filosofia da ciência. Eu recomendo os dois, nesse caso, e nesse caso para PBE, principalmente, o de filosofia da ciência. Depois eu vou mandar o link aqui no chat. Outra questão importante, que talvez vocês possam se adentrar, é a respeito da discussão sobre ciência e pseudociência. E aí, nesse caso, eu recomendo um texto que a Clarice traduziu, do Hanson, que, nesse caso, está publicado aqui na Crítica da Rede, que é uma revista de filosofia online, e é um bom texto para vocês conseguirem entender a respeito da discussão da demarcação. Então, acredito que seja isso. A gente ainda está devendo autores de fundamentação da PBE dentro da filosofia. Realmente, esse é um problema que a gente observa bastante. Parece que na psicologia também, mas em outras áreas empíricas, ainda tem uma supervalorização de Popper, como se Popper fosse o mais atual, o mais bem estruturado representante do realmente solucionou o problema da demarcação. Mas isso é um erro, infelizmente, por causa da nossa falta de comunicação entre as áreas, né? A falta de comunicação da filosofia com as áreas empíricas. O Popper ele é muito famoso dentro das ciências empíricas, mas quando a gente realmente vai ver a literatura mais atual em filosofia da ciência, não é uma coisa que é considerada mais atual. Já tiveram muitos desenvolvimentos depois disso. A gente, inclusive, tem uma aula lá no Psicosofia, que eu e o Vitor demos na UFOP, sobre o problema da demarcação, que a gente comenta sobre... Houve o Laudan, que falou que o problema acabou, depois vieram um movimento de pessoas tentando trazer uma nova solução. O problema é que é o que está acontecendo agora, né?
A filosofia, ela é muitas vezes representada como uma disciplina que é lá na época de Aristóteles, lá na época de Platão, 1000 anos atrás, mas na verdade isso é uma representação muito pobre da filosofia, né? A filosofia não é uma coisa que parou no tempo, tem desenvolvimentos que estão acontecendo agora, a galera está publicando artigo agora, surgiu o problema da demarcação, então, assim, o Popper já foi considerado superado, na realidade, né? Só que a gente precisa se atualizar nesse sentido, filosoficamente falando. E aí o texto que eu traduzi do Hanson é uma das propostas que estão mais sendo discutidas hoje para a solução da demarcação. O texto chama Definindo Pseudociência e Ciência, publicado na revista Crítica na Rede. Queria responder também as outras duas perguntas do porquê a psicologia seria uma ciência empírica, né? A psicologia, ela tenta fazer afirmações, tenta desenvolver conhecimento sobre o funcionamento do ser humano, sobre seus comportamentos, sua psicologia. E não tem como a gente simplesmente raciocinando, né, fazendo discussões conceituais, simplesmente fazendo isso, a gente descobrir como que de fato as pessoas funcionam. Para que a gente descubra como que elas funcionam, a gente precisa ir no mundo, realizar observações, realizar experimentações, testes, investigações, para que a gente possa coletar dados no mundo externo sobre como que as pessoas funcionam. E essa demanda torna a psicologia uma ciência empírica, diferentemente da filosofia, que também é uma ciência, mas não é empírica. E aí eu estou falando que aquela ciência pode soar um pouco estranho, mas isso tem a ver também com a proposta de demarcação do Hanson, que é uma proposta de ciência no sentido ampliado, que não é mais a ciência só no sentido estrito da palavra, ciência da natureza, como algumas pessoas tentam falar que a gente defende, mas a gente não defende. E essa demanda por fazer essas observações empíricas é o que torna a psicologia também uma ciência empírica. Ela não pode se desenvolver apenas com discussões conceituais. Claro, vão ter contribuições de discussões conceituais importantíssimas para a psicologia, por exemplo, discutir definição de comportamento, definição de causas, discussão de causa do comportamento, análise do comportamento psicologia cognitiva. O que é a causa do comportamento? Você precisa de saber de metafísica para você entender o que significa causa, né? E isso vai ajudar a avançar a discussão, mas é uma questão que não é... A psicologia não se resume a isso, ela precisa dos dados empíricos, né? E a segunda pergunta do porquê que a PBE é associada com o positivismo, se isso tem ligação com o behaviorismo e positivismo lógico, eu vou falar um pouco do que eu sei e vou colocar uma hipótese, porque para a gente responder isso de fato, eu acredito que precisaria de um estudo histórico mesmo, assim, uma pesquisa histórica, para ver como é que essa discussão foi estando na literatura. Então, não tem como eu dar uma resposta muito concreta, tem como eu colocar a minha hipótese. O que eu sei é o seguinte: a maioria dos positivistas lógicos, eles eram behavioristas. Só que é o contrário, não é que os behavioristas todos eram positivistas lógicos. Os positivistas lógicos que eram behavioristas, mas tinham behavioristas que não eram positivistas lógicos, né? Então, era muito mais fácil acusar, os positivistas lógicos são behavioristas, do que falar, não, o pessoal da área de comportamento é positivista. Né? É uma coisa, trocou um pouco, né? Inverteu um pouco a situação. E isso é o que a gente sabe, realmente, né? Mas, de hipótese, o que eu penso? Por que isso acontece hoje em dia, principalmente, né? Muitas vezes, os defensores de abordagens e teorias não científicas em psicologia, a gente percebe que eles ainda se baseiam em autores de muito tempo atrás, autores do século XX, século XIX, e é nessa época que o positivismo está acontecendo. E aí eu acho que tem uma falta de compreensão dessa questão do avanço da ciência também, do avanço do desenvolvimento científico e do avanço do conhecimento filosófico, inclusive, né, que são coisas que estão acontecendo agora. Eu acho que como eles ainda estão muito lá atrás, com os autores que estão lá atrás, e as pessoas que estão lá atrás estão discutindo o positivismo lógico, eu acho que isso é um mito que vai se permanecendo. Como o pessoal não está se atualizando, é como se o positivismo ainda tivesse hoje, porque eles estão lendo os autores de antes. Essa é uma das minhas hipóteses sobre por que isso acontece, mas eu não tenho como dizer para você, não, é isso, né? Realmente precisaria de um estudo histórico para a gente ter certeza. Só complementando o ponto da Clarice e falando a respeito de estratagemas em debates, tem um artigo do Joseph Iff, em que é denominado o problema dos estudos críticos, e que ele vai apresentar a ideia de que o positivismo ele funciona como conceito criptonormativo, né? Tal como Habermas fala do conceito de neoliberal e outras coisas. Qual que é a ideia? O conceito de positivismo, como a Clarice bem demonstrou, ele não denota nenhuma tradição.
filosófica real, né? Nem o positivismo lógico, nem o positivismo do Comte. Mas então ele vai denotar o quê? Ele denota uma posição que ninguém defende. Ninguém defende. E aí cria-se uma ideia de positivismo totalmente a partir de uma visão absurda. As pessoas que querem experimentação acima de tudo, violando completamente todos os tipos de limites éticos, violando ao respeito ao sujeito. Né? Mas se você cria essa posição, não tem como um positivista refutá-la, porque ninguém se reconhece como positivista. E aí acaba mantendo esse espantalho, porque eu chamo meu oponente de positivista, meu oponente não é realmente positivista, porque não há positivistas hoje, e a ideia que se cria de positivista é ainda pior do que o do Comte e o do positivismo lógico. Nem eles se reconheceriam no tal positivismo que essas pessoas acabam expressando. E nesse sentido, essa cortina de fumaça acaba se mantendo. Porque não haverão os positivistas para responderem que o positivismo não é isso, porque nem sequer há positivismo. Então, acaba virando essa que é a ideia do conceito criptonormativo. Né? Eu enfio, nesse caso, uma acusação para o meu oponente a partir do movimento que nem sequer existe. E aí, o artigo do Joseph If, ele fala um pouco dessa estratagema de debate. Eu vou mandar aqui o artigo também, que chama O Problema dos Estudos Críticos. Eu acho que essa questão do positivismo, dele estar se mantendo, também tem uma carga social forte, né? Além dessa questão da hipótese, né, de durante eles estão grandes autores, eu acredito que também é uma questão de como está todo mundo chamando os outros de positivistas, os professores falam positivismo, os colegas falam positivismo, todo mundo fala que é o positivismo, que é isso que é a psicologia científica, provavelmente deve ser verdade. E a pessoa vai lá e repete o discurso, né, do que é o positivismo, o malvadão, experimentalista, não sei o quê, e não para pra pensar que, poxa, será que isso realmente é o positivismo? Não para ir lá para ler os positivistas, ver o que eles realmente estão dizendo, né? É uma coisa que a pessoa simplesmente confia e, de tão disseminado que foi, continua, assim. Eu acho que, como não teve ninguém que veio realmente desmistificar isso, não tinha por que as pessoas não acreditarem também, né? Isso eu acho que também, se a gente tivesse mais contato com a filosofia, principalmente a filosofia científica, a filosofia analítica, as discussões contemporâneas, talvez fosse um problema que a gente tivesse evitado mais cedo, ido cortando mais cedo. Por isso a gente tem que pensar sempre nessa interdisciplinaridade, ela contribui mais talvez do que a gente saiba até agora, assim. Eu tenho uma última pergunta, que é uma pergunta minha, que eu queria fazer para o Jean. E se o Jean quiser responder, vou ficar muito feliz. Que é sobre a terapia analítica comportamental e o excesso de confiança translacional. Eu queria que tu comentasse um pouco por que a terapia analítica comportamental tem tanto essa carência de evidências e se o excesso de confiança translacional ele teria alguma influência nisso e como é que a gente poderia superar isso para, sei lá, em algum momento a gente ter talvez evidência na terapia analítica comportamental, ou isso não é possível. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Tá bom. Vamos entender o que é terapia analítica comportamental, né? Porque muita gente pensa a terapia analítica comportamental é toda aquela terapia que é derivada de análise do comportamento. E essa é, do meu ponto de vista, uma compreensão equivocada, tá? Então, basicamente, assim, para eu não ficar aqui contando uma história infinita, né? O que a gente tem? A gente tem lá, em meados dos anos 60, o Keller vindo para o Brasil. O Keller era tipo um Skinner legal, assim. O Skinner, ele era meio mala, meio arrogantão, não queria muito papo com as pessoas, assim. E o Keller era aquele velhinho fofo, gente boa, assim, que dá vontade de se abraçar, vovozinho, assim, né? E o Keller vem para o Brasil e ele, pela primeira vez, dissemina análise experimental do comportamento, né? Então, vamos lembrar que nos anos 60, a análise experimental do comportamento, ela era uma ciência bem nova, né? A gente tinha só 10 anos de estudos empíricos sobre sobre o operante em seres humanos. Até antes disso era só animal de laboratório. Só que a galera que vai aprender análise experimental do comportamento com Keller já são profissionais sólidos, assim, né? A gente já tem pessoas aí
com sólida formação em pedagogia, sólida formação em filosofia ou em outras áreas, né, que já eram regulamentadas no Brasil. E aí o que acontece? Parte dessas pessoas, então, começam a demonstrar interesse em atender pacientes, né? Então, são pessoas que estão aprendendo e os conceitos básicos, né? Reforçamento, discriminação, generalização, etc. Estão se dedicando profundamente ao estudo da obra do Skinner, esse comportamento humano, comportamento verbal, que chegava também, né? Não tinha Amazon, não tinha Sci-Hub, não tinha PDF, nada disso, né? A formação em inglês era bem menos comum do que é hoje, então as pessoas vão aprendendo essas coisas e elas vão para o consultório, né? Então, bom, e vão para o consultório atender meio a demanda clínica que vier, com base em conhecimento, né? Com base no conhecimento dos processos básicos, das considerações do Skinner sobre subjetividade, sobre linguagem, né, e etc. E aí, essa vai sendo uma prática clínica em que você vai tendo discípulos, né, novas pessoas formadas, que por sua vez vão formar novas pessoas, que por sua vez vão formar novas pessoas. E aí, então, você tem uma espécie de invenção ou desenvolvimento de uma terapia essencialmente brasileira, vou chamar assim, né? Porque foi esse movimento de entrar no consultório e aplicar essas coisas, né? Então, se for pensar, é uma coisa bastante pioneira no Brasil, porque nessa época, o analista do comportamento não entrava no consultório, né? Ou ele fazia análise do comportamento aplicada em settings institucionais, e quem fazia psicoterapia era de outra abordagem, né? Ele ia ser um psicanalista, ele ia ser um psicodramatista, um humanista, e aí, já nos 70, já crescendo a terapia cognitiva. O que acontece, então, né? Esse jeito de atender vai sendo reproduzido, e o que a gente vai ter como publicações são alguns estudos de caso, mais com fins didáticos, assim, deixa eu mostrar para a comunidade como que eu uso esses princípios, esse pensamento skinneriano, esses conceitos básicos na prática clínica, né? E em um dado momento começa a explodir essa coisa de tratamentos empiricamente sustentados, psicologia baseada em evidências e tal. Bom, é uma intervenção que nunca foi descrita, né, de maneira replicável, de maneira que a gente tenha uma operacionalização, sei lá, uma boa descrição dos termos. Agora, por que, então, excesso de confiança translacional? Porque os conceitos básicos da análise do comportamento, como reforçamento positivo, reforçamento negativo, modelagem, punição, discriminação, generalização, etc., eles têm ampla sustentação empírica, né? A gente tem centenas de pesquisas básicas mostrando a existência desse fenômeno. O que é básica, né? Não é básica ruim, básica, né? Pesquisa básica quer dizer, são pesquisas que visam descrever a natureza de um fenômeno, né? Como funciona o comportamento humano, por que um indivíduo passa a fazer mais de um comportamento, ou a fazer menos de um comportamento. Qual foi o excesso de confiança translacional? O terapeuta vai para a clínica e diz assim, o meu trabalho, ele é baseado em evidências, ele é baseado em dados empíricos. Por quê? Porque eu uso esses conceitos que foram amplamente pesquisados em laboratório. Acontece que a transição de laboratório para prestação de serviços requer a tradução desses conceitos básicos em procedimentos de intervenção, e esses procedimentos de intervenção precisam, por sua vez, ser testados no âmbito clínico, né? Então, vou dar um exemplo extremamente simples para tentar ser didático. A gente sabe hoje que se a gente pegar o coronavírus, né, isolado num tubo de ensaio, alguma coisa assim, numa lâmina, e esquentar ele por, sei lá, 1 minuto no micro-ondas, você mata o coronavírus, né? Uma lógica de excesso de confiança translacional é simples. Então, a Clarice está com Covid. A gente constrói um forno de micro-ondas tamanho que cabe um ser humano
bota a Clarice lá 10 minutos no micro-ondas para tirar o coronavírus dela. Bom, nisso matou a Clarice junto. Né? Então, o efeito de consciência translacional é isso, achar porque uma coisa foi desenvolvida em laboratório, ela imediatamente pode ser transposta para a clínica, quando você tem, na verdade, um grande abismo, você precisa desenvolver os procedimentos, testar os procedimentos, que nem tudo que é plausível na teoria, nem tudo que é plausível na ciência básica, vai se mostrar eficaz na pesquisa clínica. Pessoal, em virtude do tempo, a gente vai ter que encerrar a mesa por hoje. Eu agradeço imensamente tanto o Vitor, quanto a Clarice, quanto o Jean. Eu, pessoalmente, sou um grande fã de todos vocês, tanto é que eu convidei vocês para a mesa de abertura. E eu queria agradecer. E eu queria fazer uma pergunta. Essa palestra está sendo gravada e ela iria para o YouTube da Clínica Juntos. Vocês autorizam que seja postado lá? Sim? Ok, então. Então, muito obrigado a todos, pessoal. A gente se encontra mais tarde, às 15 horas, na mesa de Borderline e PB, com o Paulo Florencio, que trabalha com DBT. E mais tarde, às 19 horas, uma mesa sobre ansiedade e PB, que vai ter 4 profissionais bastante gabaritados para falar sobre o assunto também. Tá bom, pessoal? Então, até mais tarde. Muito obrigado a todos. Até já já. Tchau, tchau.